Olá, seja bem-vindo. Hoje nós temos uma boa história para contar. O ex-prefeito Deco de Mello acaba de receber uma notícia que ele esperava há quase 20 anos, que é a notícia de que a Justiça Federal mandou para o arquivo a última sombra, a última suspeita de improbidade administrativa que ainda pairava sobre ele e que era a suspeita de um certo envolvimento com a máfia das ambulâncias. Essa é uma história que aconteceu em 2004, quando o Deco foi eleito prefeito de Piumhi pela primeira vez e que envolveu dezenas de outros prefeitos de Minas Gerais, que na verdade não tinham nada a ver com o peixe, mas quase acabam pagando o pato. Então segura aí que já já você vai saber de tudo. É só o tempo de apresentar aqui os meus amigos apoiadores. Vamos lá, roda aí. Restaurantes Carola, a melhor happy hour no aconchego da Praça Tuiuti. Cervejinha no ponto, um bom vinho e o cardápio de pizzas e petiscos com aquele toque especial que só os Carola te oferece. Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. 300 lojas em todo o Brasil e a número 1 fica em Piumhi, é a Farmarilha, a farmácia do preço baixo. Cicobi Credialto, a cooperativa de crédito piuiense que virou modelo para o Brasil. As melhores soluções para a sua vida financeira. Aqui você não é cliente, você é dono. Oficina das Tintas, a rede de lojas que está pintando o Brasil. Matriz em Piumhi e mais 30 lojas em 4 estados brasileiros. Rede Oficina das Tintas, pintando o Brasil. Semevete Ribeiro, o mais moderno centro veterinário especializado em saúde pet do Oeste Mineiro. Direção do Dr. Otávio Ribeiro, 40 anos de clínica e cirurgia de pequenos animais. Ótica Objetiva, a ótica da gentileza. O atendimento mais atencioso de Piumhi, as grifes mais desejadas da moda óculos e aquele precinho que ninguém acredita. Ô Deco, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito aqui o nosso convite mais uma vez, né? E eu quero começar comentando que a Justiça Federal acaba de arquivar a última suspeita de improbidade que havia sobre você, sobre as suas administrações, e que é um processo que vinha desde 2004, tem quase 20 anos esse processo, desde o seu primeiro mandato na Prefeitura de Piumhi. Um processo que ficou conhecido como um envolvimento seu num caso que a mídia chamou de máfia das ambulâncias, né? Máfia das ambulâncias. Queria te pedir que você resumisse para nós esse capítulo da sua vida pública. Então, Luciano, isso tudo começou. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de vir aqui, né, conversar sobre isso aí, para a gente esclarecer, né, a população a respeito disso, né, porque muita gente não sabe detalhes, né. Em 2003, né, o nosso prefeito foi afastado do cargo, né? Nosso prefeito Tatá Tomé e José Agreni, né? José Agreni. E por esse afastamento houve nova eleição, a eleição extemporânea, né? Isso. Nunca tinha acontecido isso aqui em Piumhi, mas tudo bem. E nessa eleição extemporânea, né, eu, né, e Dona Marlene como vice fomos eleitos, né, e assumimos, né, a prefeitura no final de outubro de 2003. E daí em diante, né, eu falo que eu entrei na prefeitura para apagar incêndio, né, e foi vários incêndios que nós apagamos. E tinha muita coisa acontecendo, né, e entre essas coisas acontecendo, essa ambulância que nós recebemos, ela em 2004, né, por ordem, né, por
doação, né? De um deputado, né? Bom, recebemos a ambulância, né? Adaptamos ela para poder funcionar como ambulância. E toca o barco. E tocou o barco. E depois veio essa, né? Veio essa notícia que vocês estavam na máfia das ambulâncias. Nós já estávamos envolvidos. Pois é, né? então esse aqui foi o X da questão. Porque essa máfia, essa suposta máfia das ambulâncias, era um esquemão de desvio de dinheiro público, comandado por um deputado federal mineiro, né? E que envolvia outros 110 deputados na época e mais 3 senadores. E uma empresa fabricante de ambulância, né? Como é que funcionava isso? O deputado fazia uma emenda parlamentar, dava uma ambulância para uma prefeitura, o prefeito recebia, pagava a ambulância para essa empresa e a empresa dava uma propina, dava uma gratificação para o deputado que fez a emenda. E aí segue o baile. E foi nessa, né, que, na verdade, muitos prefeitos nem sabiam disso e não tinham envolvimento com essa trama toda, como você, por exemplo, mas acabaram embrulhados nessa história, não é? E até clarear, esse aqui é o grande detalhe, até clarear essa situação, por exemplo, a Justiça arquivou agora, então até clarear, pela velocidade da Justiça brasileira, foram quase 20 anos para você ser isentado de uma culpa que você não tinha, não é isso? Então essa é a história da máfia das ambulâncias, né, que a Justiça Federal acabou de mandar para o arquivo. Eu e o Deco assumimos a prefeitura em 2003, faltando 1 ano e 2 meses para o término do mandato do Tatá Tomé. Assumimos a prefeitura, às vezes, até sem muito conhecimento do que estava acontecendo. Tinha muitas coisas no meio do caminho, muitas obras, inclusive tinha um processo de doação da ambulância que a gente não sabia muito da história, mas pegamos o bonde andando com essa doação da ambulância. E levou 20 anos para a justiça, deve ter engavetado, sei lá, para poder decidir que, graças a Deus, nós não tínhamos culpa de nada. Tá, isso aí, Luciano, a justiça, né, demora para julgar, né, os processos, né, e nisso aí a gente fica envolvido, né, nessa A ficha suja até lá. Não é bem suja, mas com suspeita, né? E isso aí é muito ruim para a pessoa, né? Porque hoje o maior patrimônio das pessoas, né, é a moral, né? O nome, né, O nome da pessoa, que é a uma moral, coisa que a honestidade. você tem de sobra, né? aqui, né, na verdade. Né? Isso é um patrimônio que nós não podemos perder, né? Mas Exatamente. Como a gente entra na política, a gente tem muitos subterfúgios aí que tenta, né, denegrir a nossa imagem, nosso nome. Pois é. Bom, mas isso foi o passado. Vamos agora para o passado recente, né? Vamos falar um pouco do seu mandato de 2017 a 2020, que todo mundo sabe, você não teve uma vida muito fácil na prefeitura nesse período aí, nesse último mandato. Como sempre, né, Luciano? Como Apagando sempre, fogo, né? Apagando fogo. Você é um bombeiro, né? Que você pegou tempos de crise, uma crise econômica brava, uma sequência de tropeços em série, mas tropeços assim armados por adversários, né? Então eu queria te perguntar, por que esses adversários resolveram pegar tanto no seu pé? O que você acha? O que motivou isso, Deco? Luciano, eu considero isso como politicagem, né? A politicagem, ela não só atrasa, né, o mandato do prefeito, como atrasa o progresso da cidade, né? E nós, né, como prefeito da época, né, fomos aí muito atacados, né, por isso, por várias coisas, né, que as pessoas, às vezes mais leigas, a população, não sabe detalhes do que acontece, né? E a gente não consegue explicar isso. Isso é no dia a dia, né, da administração pública, tem muitas leis que você tem que cumprir, né, muitas determinações superiores, né, principalmente do Ministério Público, né, que está sempre olhando, né, a administração pública, né, e agora tem a politicagem, que é o pior deles, né? Pois é. É os fakes
Pois os feitos da administração. Deixa eu pegar aí esse termo que você usou aí. Vamos listar aqui alguns momentos, né, dessas desventuras em série que te aprontaram aí. Vamos ver alguns tropeços desses que foram produzidos, colocados na sua frente para ver se você tropeçava e você acabou não tropeçando, né? Em 2018, por exemplo, você enfrentou a chamada CPI das gráficas. Os seus adversários alegavam que você tinha gasto uma fortuna com impressos gráficos. E aí, o que foi isso? E acabou arquivada também. Mas o que foi isso? Por que isso? No início do nosso mandato, 2017, nós assumimos a prefeitura no final de 2016, né? Cumprindo aí vários taques, né? com o Ministério Público, um finalzinho de administração bastante tumultuada, né? Já começando a crise, a falta de dinheiro. Mas no início de 2017, quando nós fomos eleitos, né? Nós tivemos que dotar a prefeitura de recursos para poder andar, né? E um desses recursos que a gente precisava era impresso, né? Porque hoje... A burocracia, né? Tinha que alimentar a burocracia, não tem jeito, né? Infelizmente, hoje se gasta-se muito impresso, muito papel e informação, né? Às vezes tem que ser por papel, né? Apesar que hoje a gente tem que usar mais essa mídia aí, né? Do WhatsApp e várias outras aí que está ao nosso alcance hoje, né? Mas gasta papel, né? E como a gente estava iniciando o mandato, talvez, né, houve uma demanda maior, né? E nós fizemos isso. Portanto, depois, né, nos períodos seguintes, a impressão de papel nas gráficas diminuiu bastante. Foi só para abastecer, né, a máquina da prefeitura. Todas as ações contra o Adeberto ou o prefeito Deco são narrativas sem amparo jurídico, sem embasamento probatório qualquer. Isso é muito ruim para uma cidade porque as ações não são levadas em frente, perecem, mas causam um estrago na vida pessoal da pessoa e no município, que atrapalha muita coisa. Então, qualquer prefeito que esteja na gerência de um município, que seja o gestor do município, deve ter assim a lisura, a honestidade e também não ser questionado politicamente por ações infundadas que vão atrapalhar a honra, a imagem e lá no final não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é simplesmente politicagem. Muito bem, Deco. Então, depois disso, falou-se também numa CPI do Carnaval, que, na verdade, nunca houve uma CPI do Carnaval. Na verdade, eram denúncias e insinuações, suspeitas que se levantavam sobre os gastos que a prefeitura fazia com o Carnaval. E denúncias que também não colaram, como não colou, nada disso, né? Luciano, é mais uma, né, denúncia infundada que teve, que eu volto a dizer, por pura politicagem, né? E talvez tentando coibir a gente de realizar eventos, né, na cidade, né? Portanto, a Câmara, né, nem montou CPI disso, né? Arquivou logo na primeira comissão que passou. Com relação às CPIs, foram 4 CPIs onde foram apontadas supostas irregularidades, que ao final da apuração da Comissão Parlamentar de Inquérito, os vereadores confirmaram que não havia ali as irregularidades apontadas na denúncia. Tudo que foi realizado, até por ordem do prefeito Deco, sempre foi feito com muita lisura, todos os procedimentos, o que facilitou a atuação da Procuradoria quanto às demandas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da própria Câmara Municipal com a CPI, e nos deu a sensação, no final do mandato, de um trabalho bem feito, né, de uma Procuradoria que se esforçou para fazer o melhor e terminou com a sensação de dever cumprido. Muito bem, então, mas tem mais, não acabou não.
Depois da CPI das gráficas, da CPI do Carnaval, veio a CPI da Ponte da Capoeira. Quer dizer, tentaram levantar uma narrativa de que havia alguma coisa muito errada no processo de liberação dos recursos, de vigas, não sei o que mais. Fala um pouquinho disso aí. Construtora Brito Mota, 36 anos ajudando a construir Piuí. 300 mil metros quadrados de obras no portfólio regional. Um marco na construção civil do Oeste Mineiro. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca um suporte contábil confiável. Consultoria, assessoria e prestação de serviços. A credibilidade faz a diferença. ACE Piuí, uma das associações comerciais mais atuantes do sistema Federa Minas, sob a presidência da empresária Cláudia Faria, sempre na defesa do comércio piuiense. AP Agrícola, uma tradição no agronegócio regional. 32 anos melhorando a produtividade agrícola em 42 municípios do Centro-Oeste e Sul de Minas. Depois da CPI das gráficas, da CPI do Carnaval, veio a CPI da Ponte da Capoeira. Quer dizer, tentaram levantar uma narrativa de que havia alguma coisa muito errada no processo de liberação dos recursos, de vigas, não sei o que mais. Fala um pouquinho disso aí. Essa ponte, Luciano, sempre foi um anseio, né, da população lá da Capoeira, né, da Nova Piuí também. E o anseio do administrador, né, da gente fazer aquela ponte. E nós enfrentamos, né? Primeiro que a gente tinha que fazer era desviar o trânsito, que fica assim, o trânsito, os moradores lá do bairro Capoeira teriam que dar uma volta, etc. Mas tudo bem. O que atrasou a construção da ponte, aquela ponte era para ficar pronta de 4 a 6 meses, licitar, tudo arrumadinho. Mas com a mudança do governo do Zema, mudou a gestão lá da CETOP e da Segov. E nessa mudança andou dificultando várias ações, né, dos prefeitos, não foi só a da Ponte Piuí, né, com relação às vigas, etc. Portanto, culminou-se, né, para a gente conseguir acabar a ponte, nós tivemos que comprar as vigas, né? O convênio com a CETOP e a Segov foi cancelado, né? Por isso nós conseguimos acabar a ponte. Mas são burocracias que acontecem... Inevitáveis também, né, Deco? E que acontecem em qualquer administração. Mas, né, por questões de politicagem, houve esse bafafá. É assunto para o adversário, né? Tudo isso gera assunto para uma nova narrativa e tal, e tudo bem. Salvo engano, falando de CPI, foram 5 CPIs. Eu participei de, acho que 4, todas infundadas, sem o mínimo de fundamento para instalar a CPI. Algumas foram arquivadas no processo de estudo, né? Então foram, sim, denúncias durante 4 anos, o Deco naquela calma dele, sabendo a honestidade dele, que daria em nada, ele ficava tranquilo, né? E o resultado vinha sempre a favor dele, porque ele não devia. Mas aí nós chegamos em 2020, ainda houve mais uma, ou mais 2 ou 3 polêmicas. Uma delas foi uma denúncia à Câmara, uma denúncia feita à Câmara quanto ao valor pago pela Prefeitura na compra de um terreno do lixão, daquele lixão que existe ainda, o antigo lixão no bairro Córrego da Porteira. E é uma aquisição que a gente sabe futuramente vai permitir o saneamento daquela área, né? Mas que o assunto foi levantado, que era dinheiro demais, e isso aconteceu. Que você explica disso? Luciano, toda administração, né, isso é no Brasil inteiro. Um mandato,
inicia-se uma obra ou um projeto e passa para o próximo prefeito fazer isso. E nós conseguimos, né, na época, adquirir o terreno, né? Esse terreno foi adquirido até por recomendações da FEAM, que o município teria que recuperar essa área degradada, né? Hoje, financeiramente, é impossível o município fazer isso. Então, o que nós optamos? Comprar a área, né? Dá o primeiro passo. Primeiro passo. Comprar a área, o projeto era a gente cercar ela, né? Com cerca de arame, fazer uma cerca viva ali e dar manutenção no que já tem lá, né? E isso foi feito. Mas, volto a dizer novamente, né? O intuito de atrapalhar, de denegrir nosso mandato era muito maior do que o bem da cidade. E a compra foi aprovada também pelo Tribunal de Contas, os valores e tudo mais, né? Não, Luciano, essa compra foi feita legalmente, teve avaliação de avaliadores. Avaliações, né? Oficiais, né? Isso, tudo legal, não teve então, uma mais uma estrutura, mais uma narrativa fake também que não deu em nada. Conheço meu amigo Deco, meu vizinho, praticamente a minha vida inteira. E me lembro dele trabalhando desde que era menino, ajudando a sua mãe a criar os irmãos. Uma vida dura que o transformou em um homem trabalhador, honesto e respeitador dos valores que herdou. Construiu um patrimônio com muita honestidade e ganhou de todos os seus amigos o respeito que ainda tem até hoje e que o torna uma pessoa confiável e solidária, tanto na vida pública como na vida privada. Daí ser merecedor do esclarecimento de todas as dúvidas e suspeitas. Hoje, junto com seus irmãos, é um homem dedicado às causas da comunidade, da família e de todos que o procuram. A você, Deco, o meu respeito, a minha solidariedade e a minha admiração. Em 2021, já no mandato, tem mais, mandato do atual prefeito, né? O Paulo Vaz, já no mandato do prefeito Paulo Vaz, seus adversários ainda quiseram ressuscitar uma CPI de 2020, que era a CPI dos combustíveis, e que acabou que não deu em nada também, não decolou, né? Por que não decolou? Mais uma vez, Luciano, é politicagem, né? Denúncias infundadas, né, que eu falo, né? Mas isso aí, em 2021, foi a segunda, né? Em 2020, foi pedido também uma CPI, a Câmara arquivou esse pedido, e em 2021, como você falou, ele ressuscitou, né? E quero dar os parabéns, né, aos vereadores da comissão da CPI, né, que depois de longo e árduo trabalho, eles concluíram que não houve desvio. Documentalmente ficou provado e também com as testemunhas que foram ouvidas, né? Pois é, eles concluíram que não havia gasolina para ressuscitar a CPI dos combustíveis, não é isso? Justamente. Meu prefeito Deco do Estalo, amigo de infância, conheço sua família e a sua trajetória. Participei ativamente de sua vida política. Homem íntegro, humilde, fez uma administração, quando prefeito, voltado pela honestidade, pela transparência, fruto de um presente, hoje, em poder andar pelas ruas de nossa Piuí com a cabeça levantada aos olhos de todos os piuienses de bem. O meu abraço a você, Deco do Estalo. Bom, Deco, mas agora vamos passar para o outro lado da moeda, porque apesar dessa sequência de denúncias fake, apesar de uma crise financeira nacional violenta que você enfrentou, apesar da Prefeitura de Piuí estar tomando um cano na época de quase 20 milhões do governo do estado, né? E apesar da pandemia e tudo mais, você ainda conseguiu entregar uma prefeitura saneada, com fornecedores em dia, funcionalismo pago, salário e 13º, 7 milhões a receber do Estado dessa dívida,
já negociados para esse prefeito, o atual prefeito, né? Quer dizer, já facilitou um pouco a vida da atual administração. Você não foi egoísta, você jogou esse recurso para frente, 18 milhões no caixa do SAAI, enfim, isso aí mostra, a meu ver, a mão do administrador em ação, né, Deco? Luciano, isso é o que tem que acontecer, né? O administrador público, né? Ele tem que zelar, né, pelo bem público e tentar fazer o melhor possível. E nós tentamos, né? Mesmo com essa dificuldade que você falou aí, né, com falta de dinheiro e tudo, nós conseguimos, né, repassar para o novo administrador. E pensando mais na administração e no município do que na divergência política, às vezes. Sim, a não é divergência política é na esfera política. Ela, né, tem que ficar não lá na esfera urna, né? administrativa. Então, nós conseguimos, né, passar a prefeitura para o nosso sucessor, né, com bastante recurso em caixa para poder começar, né? E aqui é ditado antigo, né? A prefeitura é um caminhão rodando, né? Troca o motorista, mas o carro continua andando, né? Então, se a gente entrega uma prefeitura saneada, com caixa, etc., o próximo prefeito tem condição, né, de fazer aquelas obras que ele falou até no seu plano de governo, e também dar continuidade nas que já começaram. Isso. Mas esse resultado final da prefeitura, eu me lembro que em 2020 eu vi uma pesquisa da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que colocava a prefeitura de Piuí muito bem no ranking das prefeituras brasileiras, dando para a prefeitura de Piuí o primeiro lugar entre 22 cidades da região, quer dizer, o primeiro lugar regional, o 24º lugar em boa situação financeira, 24º lugar em Minas, entre 853 municípios, e o 321º lugar entre as 5.570 prefeituras brasileiras. Quer dizer, a prefeitura de Piuí terminou o seu mandato numa posição privilegiada entre todas as prefeituras do Brasil, né? E, portanto, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu quero já aproveitar para te cumprimentar mais uma vez. Parabéns pela sua competência como administrador público, né? E por essa comprovação que a gente está comentando aqui hoje, essa comprovação de que você permanece com a sua ficha, politicamente, com a sua ficha limpa, né? E eu acredito que agora com a ficha limpa e a alma lavada. E para encerrar a nossa conversa, eu quero trazer também aqui a palavra, uma mensagem de um dos mais respeitados líderes políticos aqui da nossa cidade, que é o doutor José Garcia Pereira, que mandou dizer o seguinte: o reconhecimento pela justiça da inocência do Deco nas acusações de possíveis improbidades já era esperado por todos nós que conhecemos o Deco. O Deco sempre se pautou e pauta a sua vida pelo trabalho, a honestidade, a humildade, a resiliência nas adversidades e a tolerância com os adversários. E tem um coração imenso. Então é isso. São essas as palavras do Dr. Garcia, sempre um líder respeitadíssimo aqui entre nós, e a palavra é sua para a gente encerrar esse nosso papo aqui. Então, Luciano, a gente fica feliz, né, de ouvir essas declarações aí de amigos sobre a nossa pessoa, né? Mas a administração da prefeitura não é o prefeito, é uma equipe, né? E eu tenho que agradecer muito a equipe que nos ajudou na época, com os erros, com os acertos, etc. Mas o intuito era acertar, né? E é de todo administrador, é acertar e trazer o bem para a população, né? A gente fica, né, pensando, né, depois, né, que passado, a gente afasta, né, do poder público,
do executivo, né, da prefeitura, a gente fica, né, fica passando na cabeça da gente, né, o que você poderia ter feito, etc. Tal. Mas aí vem os impedimentos burocráticos que poucas pessoas conhecem, mas é o maior empecilho das administrações públicas, né? Eu quero te agradecer por essa entrevista, né, esclarecimentos da nossa população e agradecer a todos aí que nos apoiaram, né, durante a nossa administração. E rezar, né, que Piauí seja uma cidade progressista, né? Nós moramos aqui, amamos Piauí e creio que nós queremos é o bem da cidade. E essas politicagens aí tem que acabar, sabe, Luciano? Nós tem que, todos eleitos, né, tem que pensar no município, no povo, né? E deixar esses empecilhos aí. Politicagem acaba depois da eleição, né? E eu quero agradecer mais uma vez aí essa oportunidade de esclarecer a nossa população. Muito obrigado. E muito bem, fim de papo por hoje. Se você curtiu, inscreva-se no YouTube/Web TV Piauí e continue conectado com a Cidade Carinho. A Web TV Piauí é um canal de mídia focado exclusivamente nas coisas boas, nas lutas e nas conquistas dos piauienses, esse povo especial que faz e acontece. Então, se você curte Piauí, se você curte a Cidade Carinho, vem com a gente. Um grande abraço e até a próxima!